ゴールデンポリス課の所長を最後に恩給のついた人に、わしの店屋でこういうことがあるんだドットルって、こういうことがあったのになったらその人が日高って、自分は今はこれが言えるって、恩給がついてお前らと同じようなシダドンだから、どこの関係が自分とこの、部下がそういう外国のなんぼ破れた国の国旗でもその国旗で侮辱したってことが記憶に残すかって。Imbuídos da autoridade que lhe conferiram por terem liderado entidades e empresas de grande influência no período anterior ao rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão, os líderes esclarecidos iniciaram uma intensa campanha de conscientização sobre a derrota japonesa. 敗戦を認識し始めた日本人たちがおったわけです。これはサンパウロに住んで高等教育を受けてポルトゲースが分かって新聞やラジオを普段から読んでいた人たちですけどね、勝ったと信じている人たちに啓蒙といいますか教え悟そうとしたわけです。それが逆効果だったわけ。みんなを怒らせてしまった。カンカンに怒らせてしまった。帰りたいのに帰れないねいう気持ちの中で負けたって言ったらもう永遠に帰れなくなるってことは、もう負けたってことは認めたくない。情報としては負けたっていう話はいっぱい入ってきたけど、認めたくないっていう気持ちが強すぎたんだよね。その辺から勝ち組負け組という言葉が出てくるわけですけれども。Essa pesquisa, uma curiosidade pessoal. Eu tinha um professor na época, em 1997, chamado professor Michiro Motoda, que ele me ensinava a língua japonesa 2 vezes por semana, e houve uma ocasião que ele me sugeriu um livro japonês, um autor japonês, chamado Sobo no Taichi. Sugeriu esse livro para que minha avó, a Bachan, lesse. Minha avó gostava muito de ler. E eu levei esse livro para minha avó, ela leu, devorou o livro em 2 dias, releu, então durante a semana inteira ela leu e eu achei muito curioso ela se divertir, se deliciar, sensibilizar com a história. Levei o livro até o professor e pedi um método para que eu pudesse ler o livro. Não tinha a capacidade, né, de hoje para ler um livro. Então ele me ajudou durante 3 anos a ler, aliás, desculpe, 3 anos não. 3 anos seria o tempo que eu fosse ler. Nós conseguimos fazer pela metade do tempo, foi 1 ano e meio que a gente conseguiu ler o livro. E eu conheci nesse estudo a história da imigração japonesa. E que me chamou a atenção, como chama a atenção de todos os descendentes e não descendentes, é justamente essa história pouco falada, que é a história da comunidade japonesa nos anos 40, na dita repressão do Estado Novo. Então, após a leitura, consegui concretizar o livro, comecei a buscar, por meio do programa Imagens do Japão, da minha família, que passava na época na TV Gazeta, e no sentido de produzir uma série de reportagens dentro do programa Imagens do Japão. Bom, o programa teve o seu fim com a morte do meu pai, e eu já tinha um grande material que eu busquei no interior do estado de São Paulo, com testemunhas, com fotos, e precisava dar vazão a toda essa pesquisa. Então eu descobri nesse interim a possibilidade de realização de um documentário, um formato que eu comecei a gostar muito, comecei a estudar bastante, me aprofundar, e percebi que talvez isso fosse um instrumento de realmente você mostrar de modo fidedigno, né, imparcial, a história da comunidade dos anos 40. E comecei essa história toda buscando as pessoas, estamos falando de 1999, né? Então existiam muitos imigrantes, né, nessa época que podiam falar a respeito da própria circunstância, da atmosfera da época, e fui reunindo, principalmente os envolvidos nos casos dos atentados, denominado conflito vitorista-derrotista. Então fui colhendo o material de cada um deles durante longos 12 anos e reuni parte desse uma parte pequena desse material no documentário Yami no Echinichi. Mas existe ainda muito o que se falar, muito o que falar do próprio conflito, e principalmente o que a pesquisa revelou
não só durante, mas principalmente depois da concretização do documentário, foi o modo como o governo brasileiro tratou os imigrantes japoneses e seus descendentes no Brasil. Aí foi impressionante, como dizer, uma coisa inédita. Para nós que não vivemos, sou neto de japoneses, já crescemos aí, né, vivemos essa democracia, essa questão dos direitos humanos, é inacreditável saber que isso ocorreu com os nossos avós, nossos pais e avós, e que isso ficou esquecido ou silenciado, uma questão muito grande, que não só pela cultura do esquecimento, do sigilo, mas principalmente algo peculiar na comunidade, que é a cultura da vergonha. A grande maioria foi vítima dessa repressão e teve isso como uma vergonha, como algo que pudesse impedir a integração, o desenvolvimento desse povo, a integração no Brasil, da construção. Então foi isso que nós descobrimos nessa pesquisa e que, em primeiro momento, foi concretizado esse projeto Yami no Ichi-Nichi. Já falar com o japonês sem envolvimento nenhum, já é difícil ele falar da questão das perseguições, das prisões, da tortura, de toda uma violência que existiu. Imagine então nessas pessoas que foram envolvidas nos atentados e que foram isoladas da sociedade japonesa de então, eram os grandes vilões da comunidade japonesa. Eles não tiveram a oportunidade de falar sua versão também. Então foi criada uma versão por parte daqueles que tomaram poder, que foram os esclarecidos, e fizeram com que eles fossem banidos da sociedade. Muitos deles jamais não presenciaram nem a vinda dos príncipes em 67, em 78, nem conseguiram participar. De tão forte que era essa questão do isolamento, do preconceito, da discriminação que houve dentro da comunidade nipo-brasileira. Então a dificuldade grande foi essa, de, ao vivo, pessoalmente, ganhar a confiança dessas pessoas e, acima de tudo, dizer que nós faremos um trabalho sério, nenhum tipo de sensacionalismo, que eles também foram vítimas também desse sensacionalismo, uma imprensa da época, né? Então isso foi um processo muito longo, não foi o mais curto, demorou um ano, que é o próprio Sr. Hidaka, que vamos chamar, o mais jovem de todos esses que estiveram envolvidos, uma cabeça muito aberta, uma pessoa hoje extremamente informada, esclarecida, né, nessa questão toda. E o mais longo foi 7 anos, quer dizer, 7 anos para você conseguir uma entrevista. Isso sempre com questionamentos, o que seria feito com esse material, o que eu faria, etc. e tal. Então essa até o próprio processo de lidar com o japonês dessa era Meiji, né, um pessoal de uma época muito histórica do Japão. Então a dificuldade foi essa. Mas a partir do momento que nós conseguimos transmitir a credibilidade, a seriedade do projeto, eles começaram até a lembrar mais dos episódios, que foi fundamental. Agora, o mais importante ainda nessa história toda é que essas pessoas envolvidas nos atentados, condenadas pela justiça brasileira, elas ainda são testemunhas das violações ocorridas na época. Porque é bom lembrar sempre a quem nos ouve, nos assiste, que existe um contexto político violento, em que os japoneses não poderiam falar a sua língua, eles não podiam se aglomerar. Então existem relatos de casamentos que foram invadidos por polícia, festas, confraternizações, pelo simples fato das pessoas se reunirem, como fosse uma coisa suspeita. As escolas foram proibidas, as associações foram proibidas. Então qualquer tipo de manifestação saudável e vital para o bom funcionamento da sociedade, ela foi eliminada por restrições impostas por uma ditadura. Então, nesse contexto, os atentados acontecem. Então, é bom sempre lembrar esse contexto, para não se tratar o caso isoladamente, como uma coisa, como sempre é contextualizada, como uma coisa fanática, como uma deslocada, ignorante. Não, existiu um contexto. Quanto mais se fala marginalizando uma entidade que ficou conhecida como Shindorenmei,
marginalizando o conflito vitorista, menos se fala da repressão que o Estado provocou. Então essa é a grande revelação que até nós, que fizemos parte da pesquisa, descobrimos. Que existe uma violência muito maior do que esses oficiais 23 atentados. Existe mais de 3.000 prisões. Pessoas inocentes, pessoas saqueadas, violência contra a mulher, crianças presas. E que essa história, de tanto falar, esconde. Então esse momento é importante justamente para trazer à tona essa repressão, para se entender o Brasil da época e assim melhor entender esse conflito chamado vitorista derrotista.